Boa tarde, igreja, tudo bem? A paz do Senhor Jesus Cristo. Quero compartilhar aqui uma palavra. Se encontra Marcos capítulo 3, do versículo 25. Pois se uma casa dividir contra si mesma, tal casa não subsistirá. Amém? Igreja, amados irmãos, eu estava observando essa palavra, a qual Deus tem nos abençoado, Deus tem falado conosco, a gente tem aplicado essa palavra dentro do ministério. E eu fiz uma reunião através dessa palavra e tem dado êxito. Deus tem abençoado a vida dos irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Primeiro porque somos um povo escolhido, Deus, e Deus tem colocado em nossos corações a multiplicação de vidas para o reino. Deus tem abençoado grandemente através desse pequeno versículo, porque o que a gente não pode estar amado, dividido, sendo que nós mesmos, sendo um povo abençoado por Deus, ao qual Deus nos resgatou, Deus nos chamou pela sua maravilhosa graça. Então a gente aplica essa palavra. E Deus tem abençoado. Coloquei no projetor, fiz uma reunião na igreja. Deus tem abençoado. Glória a Deus. Deus tem abrido os olhos dos irmãos. Sei que não é fácil também. Até alguns não concordam, mas alguns não quer estar no meio. Então assim, não sei o que acontece. De repente não fica ali no meio. Essa palavra aqui ela é muito forte, sobre casa dividida. E se você ainda acredita no amor dele, Deus tem abençoado através desse versículo. Vou passar um vídeo para os irmãos. E declare o seu amor. Deus tem abençoado. Para que eles não tem como eu falar assim: olha, eu sou cristão. Um monte de cristão aposentando do banho e está tudo dividido. Então assim, a obra não vai para frente, a casa não vai subsistir, igreja. O Deus tem abençoado. Através dessa palavra, Deus tem unido nós. Lá nós está tanto crescendo espiritualmente como materialmente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E aplicado essa palavra para os irmãos. Vou passar um vídeo, esse vídeo vai falar com você, amém? Que Deus abençoe sua vida em nome do Senhor Jesus Cristo. Observe o vídeo que vai falar com você em nome do Senhor Jesus. Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Aqui é o seu amigo Pastor Cleverton com mais uma manhã de devocional. Querido, primeiramente gostaria de agradecer a todos vocês que têm se inscrito em nosso canal, que têm deixado seu comentário. E gostaria de incentivar você que ainda não é inscrito, que se inscreva e que deixe seu comentário. Bem, querido, a falta de comunhão ou de comum acordo entre as pessoas tem sido a causa da divisão e até mesmo a destruição de muitas famílias. O profeta Amós, no capítulo 3, versículo 3, ele diz: como andarão duas pessoas juntas se elas não estiverem de acordo? Quando não existe uma unidade de pensamento e propósito, quando eles entram em conflito, as pessoas passam a lutar entre si. E então, toda harmonia se transforma em desarmonia, toda união vira desunião. É sobre isso que nós iremos falar hoje. O tema de hoje é reino dividido não prevalecerá. O texto é Mateus capítulo 12, versículo 22 ao versículo 28. Mateus 12, 22 ao 24. Então trouxeram a Jesus endemoniado, cego e mudo, e Jesus o curou. E o homem passou a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia: não seria esse por acaso o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: este não expulsa demônios, senão pelo poder de Beelzebu, o maioral dos demônios. Bem, querido, esse texto diz que quando Jesus curou o endemoniado que era cego e mudo,
As pessoas que estavam no meio daquela multidão, elas ficaram admiradas e passaram a pensar seriamente que Jesus poderia ser o filho de Davi ou o Messias prometido de Israel. Mas isto gerou ódio e inveja nos fariseus, pois eles eram incapazes de tolerar qualquer sugestão de simpatia para com Jesus. Logo eles começaram a acusar Jesus, dizendo que ele fazia milagres através de Beelzebu, que era o chefe dos demônios. Querido, a inveja e o ódio destroem vidas. A Bíblia disse que, motivado pela inveja e pelo ódio, Caim matou o seu irmão Abel. Este mesmo sentimento tem destruído muitos relacionamentos e vida até os dias de hoje. Geralmente a causa inicial é a inveja. Ela é a mãe do ódio. E o seu filho ódio é o pai do homicídio. Os três trabalham juntos. Essa família satânica formada pela mãe inveja, o filho ódio e o neto homicídio anda todos os dias visitando todos os ramos de nossa sociedade. Por isso, querido, corte esta raiz maligna do seu coração. Nunca dê lugar à inveja, pois ela irá te deixar cego e irá gerar em você o ódio, que te dominará a ponto de você cometer um homicídio, tanto literal quanto relacional. Pois a inveja e o ódio divide as melhores famílias e destrói as mais profundas amizades. Mateus 12, 25 e 26. Mas Jesus, sabendo o que eles pensavam, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto. Toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, ele está dividido contra si mesmo. Como então o seu reino prevalecerá? Querido, Jesus, conhecendo os pensamentos dos fariseus, logo ele expôs a insensatez deles. Primeiro, Jesus disse que nenhum reino, cidade ou família dividida contra si mesma, ela poderá ter sucesso. E para afirmar esse argumento, ele disse que se ele estava expulsando os demônios de Satanás pelo poder de Satanás, então o próprio Satanás estaria trabalhando contra ele mesmo. Por isso aquilo seria um absurdo, e então o reino do maligno logo seria autodestruído, ou seja, eles mesmos destruiriam seu reino com as suas próprias mãos. Querido, Satanás é um ser inteligente, e ele jamais agiria com tanta estupidez. Mas, quando nós olhamos para a humanidade de hoje, nós vemos que a maioria de nós agimos de forma insensata. Agimos às vezes por impulso, como animais irracionais. Deixamos a inveja, a mágoa, o rancor, o ódio dominar o nosso coração. Isso tem gerado um grande homicídio em nossos relacionamentos. Dentro dos lares vemos hoje o marido e a esposa dentro de um enorme campo de batalha, atacando um ao outro constantemente. Vemos também os pais e os filhos em tremendos conflitos. Vemos no trabalho um funcionário tentando puxar o tapete do seu irmão. Patrões explorando seus empregados. Por causa disso, aquele ambiente parece um campo de batalha. O clima é pesado e hostil. Na política, vemos uma guerra política e várias pessoas comuns fazendo parte dessa rivalidade. Enfim, esse mesmo espírito de divisão está inserido em todos os lugares. Onde haver homens, ali haverá divisões. Mas
Jesus está nos alertando para que vigiemos e oremos, para não cairmos na tentação das contendas, pois um reino dividido, um lar dividido, ele certamente será desfeito. E depois de uma dura separação, ficará difícil juntar os cacos e reconstruir aquilo que foi perdido. Mas, se esta for a sua realidade hoje, meu irmão, se no seu lar houve contendas e até mesmo a separação, para Deus tudo é possível. Jesus disse que tudo é possível ao que crê. Então, oremos juntos para que a sua família seja restituída. Mateus 12, versículo 27. E se eu expulso os demônios por Beelzebul, por quem os filhos de vocês os expulsam? Por isso, eles mesmos serão os juízes de vocês. O segundo argumento que Jesus usa contra a insensatez dos fariseus é que se o poder para expulsar demônios vem de Satanás, então todo aquele que realizar uma libertação estará sendo um discípulo do diabo. E por isso, os filhos dos fariseus, ou seja, os seus discípulos que às vezes realizavam o exorcismo, também eram discípulos de Satanás. Então, este argumento de Jesus deixou os fariseus sem palavras. Mas finalmente Jesus disse a eles que o poder de expulsar demônio é uma força maior. É o poder que criou o universo. É o poder do Espírito Santo. Jesus disse aos fariseus que aquela libertação era um grande sinal que o reino de Deus estava chegando sobre a terra. E mais uma vez, os fariseus ficaram surpresos, pois se o reino estava chegando, então o reino, o Messias, estava entre eles. E era ele mesmo que se comunicava com eles. Queridos, só para concluir a mensagem, hoje o Senhor nos ensinou através de uma correção, nos alertando para o fato do porquê muitos lares, famílias, amizades antigas, empresas e sociedades estão sendo enfraquecidas e até mesmo destruídas. A causa dessa desunião é a falta de comunhão, de comum acordo, de andar juntos no mesmo propósito. A causa é a inveja, a mágoa, o ressentimento, o ódio, sentimentos malignos que trabalham junto para que haja um rompimento e uma divisão. Para vencermos esse inimigo, primeiro devemos aceitar que esse fato é uma realidade. Nós não podemos ignorar ele, pois correremos o risco de perder a comunhão daqueles que tanto amamos. Em segundo lugar, devemos evitar todo tipo de contenda. Devemos entender que nós somos diferentes e que para haver uma comunhão, devemos aprender a conviver com as nossas diferenças. E para finalizar, devemos estar constantemente em comunhão com nosso Pai Celestial, pois não podemos esquecer que Ele é a fonte, é Ele quem gera em nós o amor, a paz, a alegria e todo tipo de compreensão. E também é Ele quem nos livra de todas as tentações e divisões. E também é Ele quem restitui e reconstrói todos os relacionamentos perdidos. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, porque hoje o Senhor nos alertou para o fato, meu Deus, que um reino dividido, ele nunca vai prevalecer. Senhor, tira de nosso coração todo sentimento hostil, maligno que não provém de Ti, e venha colocar em nós, nos encher do Teu Espírito Santo, para que nós possamos ser agentes do reino de Deus como Jesus era aqui na terra. Jesus vinha e restaurava famílias completas. Que nós possamos também, meu Deus, ser usado para restaurar as nossas casas, nossos lares, os nossos relacionamentos e a nossa família, em nome de Jesus. Querido, que Deus te abençoe e até amanhã, se Deus permitir.